Sua Eminência o Cardeal Peter Turkson, em Jerusalém, nos últimos dias, reflete sobre a atualidade da encíclica Pater in Terris em seu 50º aniversário, no âmbito da inauguração do ano acadêmico do Estúdio Teológico Salesiano. A demolição pela parte do governo israelense de um edifício do Patriarcado Latino criou protestos pelas autoridades religiosas que foram ao local para verificar os danos. Uma ação ilegal, afirma o Patriarca de Jerusalém. No edifício moravam 14 pessoas. Foi atribuído a duas mulheres o Monte Sion Award 2013, que homenageia aqueles que se distinguem pelo seu trabalho em favor do diálogo e do encontro. Iska e Margarete, uma hebreia e a outra árabe cristã, desejam educar sobre como amar as diferenças. Estudados e restaurados, prontos para serem expostos e admirados. São os fragmentos de um dos mosaicos do antigo mosteiro bizantino, onde hoje surge o santuário Dominus Flevit. A peregrinação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos promovido pelo Pontifício Conselho para os Agentes de Saúde. Oportunidade de se preparar para a canonização de João Paulo II, mas também para o Dia do Enfermo, que em 2016 será precisamente na Terra Santa. O sujeito da guerra como da paz é o mesmo. O ser humano que deve então ser capaz de desenvolver o respeito pela dignidade e liberdade de cada indivíduo. Foi o que disse o Cardeal Peter Turkson, presidente do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, no âmbito de uma Lectio Divina realizada por ocasião da inauguração do ano acadêmico da Universidade Pontifícia Salesiana. No ano em que lembramos os 50 anos da encíclica Pater in Terris, escrita por João XXIII, o cardeal destacou o grande valor do documento, ainda muito atual apesar de seus anos, também aqui, na Terra Santa. Le tensioni sono più o meno, diciamo, di simile carattere. Anche qui, se c'è un terra di scontro, As tensões têm mais ou menos o mesmo caráter. Aqui o confronto é entre hebreus e palestinos, essencialmente. Precisamente como naqueles anos, nos anos de Pater in Terris, o confronto era entre o bloco soviético e os Estados Unidos. O que não mudou nessa situação é o autor da guerra e da paz, que é o mesmo, o ser humano. O ser humano é o autor da guerra e o autor da paz. Sono l'autore della guerra e della pace. Sono essi, cioè l'essere umano. L'essere umano è l'autore della guerra e anche l'autore della pace. Analisando a encíclica em suas partes essenciais, o cardeal enfatizou o caráter antropológico, enfocando as responsabilidades às quais todos os homens são chamados. Nós nascemos para viver em um relacionamento, por isso temos de respeitar a dignidade constitutiva do ser humano. Em uma terra que é lugar de encontro, confronto entre muitas culturas e religiões, o apelo do cardeal é dirigido ao fundamento do homem, chamado a construir um diálogo de verdadeira paz, que leve em conta os direitos e deveres de cada um. Se de fato é o homem a gerar conflitos, enquanto livre, ao mesmo tempo é entre os homens que pode brotar a paz. Se anche sono diversi, se accettano, per esempio, che ognuno... Mesmo que eles sejam diferentes, se aceitam que cada um foi criado pelo Senhor, que o homem, enquanto criado, tem esses direitos, tem uma dignidade que não é doada, mas é constitutiva, pois vem do Criador, se quisermos respeitar isso, então deve haver também a disposição de reconhecer essa dignidade nos relacionamentos, nas relações. La prontezza di anche riconoscere questo qui nei rapporti. De acordo com o cardeal, é importante fundamentar a busca da paz sobre os 4 pilares: verdade, justiça, amor e liberdade. Somente a partir deles são possíveis um desenvolvimento harmonioso e uma solidariedade entre as populações. Então, é essencial investir em instituições, em universidades, responsáveis pela formação e crescimento em um contexto de fraternidade e respeito. E qui comincia tutto. Ciò che non si sa, si impara. Aqui tudo começa. O que não se sabe se aprende. Somente a educação e a cultura fazem as pessoas saírem da ignorância. Sotto l'ispirazione di questa enciclica altri
Aqui, então, esperamos que as pessoas, com a inspiração dessa encíclica e de outros ensinamentos, sejam capazes de oferecer formação e educação na ótica de uma abertura importante. A apertura à novidade é importante. Um chamado para a realidade que envolve a própria igreja, chamada não apenas a buscar a salvação das pessoas, mas também a cuidar delas e a proteger a dignidade de cada um. Io cito sempre ciò che ha detto Papa Benedetto XVI, no? Eu sempre cito o que dizia Bento XVI. As propostas que não são realizadas permanecem ideologias. Nós, na educação, enquanto homens da igreja, devemos ser capazes de traduzir a teologia em cuidado pastoral. Caso contrário, se trata de bonitas ideias, mas que ficam só na cabeça. O nosso cuidado pastoral deveria ser a arena onde se colocam em prática essas ideias, a serviço dos homens. Porque, além da salvação das pessoas, devemos, acima de tudo, ser capazes de proteger a sua dignidade. Nós não somos chamados a fazer outra coisa. Oltre la salvezza delle persone, saper proteggere la dignità delle persone. Altro proprio non c'è. Non siamo chiamati a fare altro. Edifício anterior a 1967, que pertencia ao Patriarcado Latino de Jerusalém, foi demolido na semana passada por ordem das autoridades israelenses. No prédio localizado a poucos metros do posto de controle em Belém, moravam 14 pessoas, famílias que por volta de 6h30 da manhã de segunda-feira foram convidadas pelo exército israelense a deixar o prédio. Eles não conseguiram tirar quase nada da casa, como contou Rami, um jovem morador do prédio, e agora vivem em tendas em meio ao que resta da construção colocadas à disposição pela Cruz Vermelha. Nem Abu Tarbushi, zelador do prédio, e nem mesmo o patriarcado tinha recebido notificações sobre a demolição iminente, apesar das autoridades israelenses saberem a quem pertencia o edifício. No final da manhã, o patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, e Dom Jacinto Marcuso, vigário patriarcal latino para Israel, e outras autoridades religiosas chegaram ao local para avaliar a situação. Esta casa é nossa casa, o governo sabia. Esta casa era nossa e o governo sabia que o proprietário era o Patriarcado Latino de Jerusalém. Este edifício foi construído antes de 1967. Não havia nenhuma razão para demoli-lo. Pior ainda, não fomos avisados de que eles fariam este ato de injustiça. Em qualquer caso, não vamos ficar em silêncio. Vamos levar o caso à justiça local de Israel, mas também à justiça internacional. Não vamos ficar em silêncio. Este é um ato ilegal que ninguém pode justificar. Questo è un precedente legale que nessuno giustifica, nessun ato giustifica. Kut Mazen, advogado do patriarcado, disse que Abu Tarbushi tinha sido acusado de viver em um edifício construído sem permissão. Nessa ocasião, o responsável informou às autoridades quem eram os proprietários do edifício, fornecendo também as provas da construção como anterior até mesmo a 1948. Depois de realizadas as investigações necessárias, o patriarca atual deixou o local, entregando a causa a Mazen Kut. São 3 coisas que o patriarcado quer fazer. Primeiro, reconstruir o edifício. Em seguida, apresentar um pedido de indenização contra o Ministério do Interior. E, finalmente, informar o público sobre o que aconteceu. Apesar da gravidade da situação, um pouco de esperança permanece para aqueles que viveram no edifício. Uma vez reconstruído, eles poderão voltar a viver no local. Eles são nossos guardiães. Quando tiver terminada a construção, poderão viver novamente no edifício. Uma visita especial à Terra Santa. Peregrinos da Galileia à Judéia, das margens do Mar de Tiberíades ao Monte das Oliveiras e Santo Sepulcro, América do Sul, Europa,
África, nacionalidades diferentes, mas uma missão comum, relacionadas à área da saúde. Um grupo de médicos, enfermeiros e farmacêuticos visitou a Terra Santa, juntando-se à peregrinação organizada pelo Pontifício Conselho para a Pastoral da Saúde por ocasião do Ano da Fé. Tra poco sarà la canonizzazione di Giovanni Paolo II, lui è nostro fondatore, è quasi 20. Em breve será a canonização de João Paulo II. Ele é o nosso fundador, que há quase 28 anos criou o Pontifício Conselho. E queremos que esta peregrinação seja também uma preparação espiritual para a canonização, que será um grande evento. Foi João Paulo II quem começou a Jornada Mundial do Enfermo, jornada que, assim como foi anunciada pelo presidente do Pontifício Conselho durante esta peregrinação, será na Terra Santa em 2016. E, naturalmente, não faltou uma visita ao lugar da Anunciação, o lugar do Sim de Maria, e memória viva do confiar em Jesus como Maria, o tema da jornada em 2016. Experiência vivida também como peregrinos em Caná, onde Maria pediu uma intervenção de Jesus e falou: "Fazei o que ele vos disser". Peregrinos também nos locais onde mais concretamente foi manifestado o poder de Jesus através de milagres. Guarisce paralitici, guarisce ciechi, guarisce. Aqui lembramos a cura do paralítico, do cego, também a cura da sogra de Pedro, e como um sinal que proclama que Jesus é o Senhor, aquele que cura os doentes, o pecador, que somos todos nós, e ele continua presente no nosso meio. O seu reino já começou. È presente in mezzo già ai suoi, quindi il suo regno è iniziato. Uma viagem que levou médicos, enfermeiros, voluntários que ajudam as pessoas com necessidades especiais a uma experiência com a complicada realidade desta terra. Eles tiveram a oportunidade de conhecer trabalhos realizados na Terra Santa, como o Hospital Frati Beni Fratelli de Nazaré, o Baby Caritas Hospital, especializado em tratamento de crianças em Belém. Restaurador italiano especialista em mosaico e, ao seu lado, os jovens do Mosaic Center de Jericó. Um trabalho de restauração para trazer nova luz sobre um dos muitos tesouros de arte oferecida por esta terra, rica de um grande patrimônio, especialmente para a arte de mosaicos. Os fragmentos recentemente estudados na Universidade de Milão pertencem ao período bizantino e vêm de um dos mosteiros que ficava no Monte das Oliveiras, em correspondência com o santuário franciscano de Dominus Flevit. Si tratta di alcuni frammenti che grazie a... Estes são alguns fragmentos que, graças a uma documentação muito detalhada com fotografias de escavações antes das obras para levantar o piso da capela, foi possível identificar e, em seguida, recolocá-los de acordo com a decoração original. Abbiamo ritrovato anche altri frammenti. Encontramos também outros fragmentos de dois ambientes de um mosteiro bizantino que nos permitem ter uma ideia mais clara de como era a decoração. O trabalho está sendo realizado dentro de um grande projeto internacional de catalogação informatizada do patrimônio arqueológico da Custódia da Terra Santa, com o Museu Arqueológico Franciscano, promovido pela Universidade de Molise em colaboração com a ATS, ONG da Custódia, e cofinanciado pelo Ministério do Exterior italiano. Quem está liderando o projeto é a professora Fulvia Tiliberto, enquanto que para a restauração está em Jerusalém pela Superintendência do Patrimônio Arqueológico de Roma, Dr. Alexander Lugari. O lavoro nostro è stato di prendere i pezzi uno per uno e di rimuovere il cemento vecchio. Nosso trabalho foi de pegar as peças, uma a uma, remover o cimento velho, consolidar o mosaico, em suma, a parte antiga, e reconstruí-los em um painel, procurando reconstruir o esquema original. Colocados depois no painel todos juntos com o esquema de construção e fazendo uma integração adequada, se pode ter uma leitura, não vou dizer completa, mas ter uma ideia de qual era o padrão decorativo. Il pattern decorativo, insomma.
modo para valorizar os mosaicos, parte do qual ainda visível na entrada da igreja de Dominus Flevit, que logo será exposto e admirado como um todo, que inclui cada pedacinho destes fragmentos, que demonstram o excelente acabamento. Muito interessantes são aqueles do quadro que tem como desenho ondas e no centro o desenho da fita cortada por uma linha amarela, como um raio de luz do sol, com pequenas esferas de amarelo, de modo muito colorido e extraordinário. La cosa particolare sono I motivi decorativi interni al cerchio, perché sono O particular são os motivos decorativos dentro do centro, porque são refinados. Todos elementos vegetais, como flores, frutas, feitos com cartões refinados. Há bons trabalhadores que têm conhecimento dos materiais e dos cartões para o período excelentes. Dei cartoni per il periodo eccellente, diciamo. Isca Arani e Margarete Garran são diferentes por cultura, povo, religião e experiência. Juntas na Abadia da Dormição em Jerusalém, receberam o Monte Sião Award 2013 pelo trabalho e empenho que ambas, seguindo caminhos diferentes, demonstraram e demonstram no buscar as vias de diálogo e de encontro entre culturas e religiões. Eu acho que a educação é o primeiro passo para educar e amar as diferenças. Isca nasceu em Jerusalém em uma família de hebreus observantes. É educadora e consultora de diversos ministérios do governo israelense, mas sobretudo promotora há anos de iniciativas interreligiosas, em particular nas escolas, partindo precisamente da certeza de que somente um maior conhecimento do outro pode ser o início de uma convivência diferente. Margarete, árabe, cristã de Haifa, há mais de 30 anos trabalha com o movimento dos focolares. Faz parte da Comissão Episcopal para o Diálogo Interreligioso da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa e foi um dos principais organizadores do Simpósio Internacional Hebraico-Cristão que se realizou em Jerusalém em 2009. Especialmente em Jerusalém é difícil encontrar um ponto de encontro entre os dois povos. Então eu acho que o nosso trabalho é facilitar esse encontro. E quando as pessoas se encontram, sejam elas crianças, jovens, famílias, vemos realmente que começamos a nos conhecer e descobrir que realmente somos todos iguais. Para além de ser um hebreu, outro muçulmano, outro cristão, porém se começa a descobrir que, no final, podemos nos querer bem. Nessa parte do mundo, as pessoas carregam consigo ideias, preconceitos, sem se conhecer uns aos outros. Se começassem a se aproximar uns dos outros buscando no outro o ser humano, isso seria o começo. São pequenos passos, mas você tem que acreditar que pode encontrar uma alma humana naquele que você chama de inimigo, adversário. O Monte Sião Award para a Reconciliação foi criado em 1986 por William Salberg, um sacerdote alemão que morreu 10 anos depois, e concedido a cada 2 anos a pessoas ou instituições comprometidas na intensificação do diálogo e da compreensão na Terra Santa. As vencedoras desse ano testemunharam especialmente quanto o impulso por um verdadeiro diálogo comece sempre a partir de uma pertença bem enraizada. A família teve um papel muito importante na minha vida. Realmente nos educaram muito sobre ser verdadeiramente cristãos, a aprender a amar os nossos inimigos, o vizinho. Eu acredito que existam muitos tipos de amor no mundo e que a minha maneira de amar, enraizada na minha origem hebraica, na minha vida como hebreia, é algo bonito que não diminui a maneira de amar de qualquer outra pessoa. Isso é o que devemos ensinar. Um trabalho que continua. Para mudar o coração leva tempo, mas é importante semear e criar uma nova mentalidade. Por isso, para mim, hoje é um incentivo a ir em frente e criar essa nova mentalidade do respeito, do amor para com o outro e nos ajudar para que sempre mais pessoas trabalhem nesse campo. É a única estrada, eu acho, que pode nos levar à verdadeira paz aqui.
We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.